gente, tudo bom? Vamos lá, continuando com a nossa física, né? Falando sobre agora, nesse segundo bimestre, sobre máquinas térmicas, certo? O que são as máquinas térmicas? Primeiro, térmico tem a ver com calor, certo? Máquina tem a ver com qualquer coisa que facilite a nossa vida, certo? Elas foram criadas para isso, para facilitar a nossa vida. Bom, então as máquinas térmicas, elas têm como objetivo transformar energia térmica, que é o calor, em trabalho mecânico, ou seja, movimento, certo? Então, por exemplo, uma máquina térmica que a gente usa muito é o carro, é o automóvel, certo? Por quê? Porque ele transforma energia térmica que, no caso, né, o motor dele consome gasolina, que é o combustível, em trabalho mecânico que faz ele se movimentar, certo? Bom, para toda máquina térmica é necessário que haja um combustível. E combustível, o que é um combustível? Nada mais é do que qualquer substância que reage com o oxigênio produzindo calor, chamas e gases. Então, tudo que faz algo pegar fogo, né? Qualquer substância, junto, é óbvio, com o oxigênio, que a gente chama de comburente, é um combustível. Bom, aí, como máquinas térmicas, nós temos dois tipos que utilizam combustíveis diferentes. A gente tem a máquina a vapor, que usa como principal combustível a lenha, certo? E a gente tem como exemplo as locomotivas, as Marias Fumaças, certo? Então, o que acontece com a lenha nas máquinas a vapor nas locomotivas? Elas são colocadas, a lenha, o carvão é colocado numa caldeira. Essa caldeira, ela tem água. Essa água vai evaporar. Essa água evaporando, ela vai sair com uma determinada pressão, né? Vai virar gás a água e vai sair numa determinada pressão e vai fazer com que existe lá um pistão dentro do motor simples da máquina a vapor que vai fazer com que essa locomotiva ela ande, certo? Bom, aí o que acontece? Vamos dizer assim que as máquinas a vapor elas utilizam muita lenha, era um problema grande, né? Porque tinha que se tirar a lenha e cortar lenha, colocar essa lenha na locomotiva para ela, vamos dizer assim, ir de um ponto a outro. O que acontece com a ciência? A ciência ela sempre tenta o quê? Fazer com que as máquinas sejam mais eficientes, tenham menor consumo de combustível e que esse combustível seja menos poluente. Na Revolução Industrial foi exatamente isso que aconteceu. As máquinas elas ficaram muito mais eficientes, certo? E o uso do combustível era bem menor do que na época das máquinas a vapor, né? Então se consumia muita lenha, muito carvão para pôr uma locomotiva para andar. Com a Revolução Industrial, o que aconteceu? O uso dos combustíveis fósseis. Quem são os combustíveis fósseis? São os derivados de petróleo, gasolina, diesel, carvão mineral e outros mais. Aí o que aconteceu? Um grande desenvolvimento tecnológico, tá? E os meios de transporte melhoraram bastante. As máquinas também se tornaram mais eficazes, só que por conta do combustível fóssil usado, ocorreu uma poluição no meio ambiente, tá? Nesse caso, a ciência ela conseguiu máquinas mais eficientes, consumo de menos combustível, mas a parte da poluição na época da Revolução Industrial não era tão importante assim. As pessoas só foram se conscientizar mais ou menos na década de 80, tá? Que aí, por conta do aquecimento global, que muitos cientistas falavam, tá? Aí as pessoas foram, né? A comunidade científica foi se atentar a isso e aí começaram a pesquisar
alguns combustíveis menos poluentes. Por isso que hoje em dia a gente tem o álcool, né, que é bem menos poluente do que os combustíveis fósseis, e a gente tem o biodiesel também, que é bem menos poluente do que o diesel, tá? Todos os que são derivados de petróleo, eles produzem o gás carbônico em grande quantidade. Isso faz com que a camada de ozônio seja intensificada. Aliás, camada de ozônio não, perdão. O efeito estufa seja intensificado, certo? E aí a gente causa um problema grave para o meio ambiente. Tudo bem? Bom, então de máquinas térmicas é isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês mandem para mim pelo WhatsApp, que eu estou à disposição. Muito obrigada pela atenção. Até a próxima.